Boa noite, comunidade. Hoje vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo em 2021. Uma experiência que até hoje não consigo explicar e que me marcou profundamente. Naquela noite, o trabalho na farmácia estava especialmente exaustivo. Como entregador, minha função era levar medicamentos aos clientes que não podiam buscá-los pessoalmente. Um trabalho rotineiro, sem grandes contratempos. Por volta das 8 da noite, recebi uma ligação que mudou completamente o rumo do meu turno. Do outro lado da linha, a voz de um idoso soava desesperada. Ele dizia que precisava, com urgência, de um medicamento específico. Afirmou que havia acabado o último frasco e que sua vida dependia daquilo. Anotei rapidamente o endereço e o nome do solicitante. A aflição dele era tão evidente que não tive como duvidar. Preparei o medicamento e, sem perder tempo, saí em direção ao endereço indicado. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar na urgência daquela ligação. O tom de desespero na voz do idoso ecoava na minha mente, e eu sentia uma angústia crescente. O bairro para onde eu estava indo não era muito familiar para mim, mas não tive dificuldade em encontrar a casa. Era uma casa antiga, daquelas que parecem ter visto muitas gerações passarem. As luzes estavam acesas, o que me deu certa tranquilidade. Estacionei a moto, peguei a sacola com o medicamento e subi os degraus do alpendre. Bati na porta e esperei. Pouco depois, um homem com cerca de 40 anos abriu a porta. Ele não parecia em nada com o idoso que imaginei ao telefone. Expliquei que trazia o medicamento solicitado com tanta urgência. Mas, para minha surpresa, ele me olhou com uma expressão confusa e desconfiada. Repeti o nome da pessoa que havia feito o pedido, certo de que devia haver algum engano. Foi então que vi o rosto dele mudar completamente. Ele ficou pálido, com os olhos arregalados. Por um momento, parecia que não sabia o que dizer. Finalmente, ele pegou o medicamento e me pagou, mas não antes de dizer algo que me deixou paralisado. A pessoa que havia solicitado o medicamento, seu pai, havia falecido há 7 meses. Fiquei ali, parado no alpendre, tentando processar o que acabará de ouvir. Lembrei-me claramente da ligação, da voz trêmula, do pedido desesperado. Era impossível ter imaginado aquilo. A voz, o tom de urgência, tudo havia sido real demais. Voltei para a moto sentindo um frio inexplicável tomar conta do meu corpo. Liguei o motor e retornei à farmácia. Não contei nada aos meus colegas, pois não queria que me achassem louco ou que evitassem que eu continuasse fazendo entregas noturnas. Apenas 50 minutos depois de chegar à farmácia, meu telefone tocou novamente. Era o mesmo número, o mesmo idoso. Mas, dessa vez, sua voz estava diferente. Serena. Ele disse apenas uma palavra. Obrigado. Compreendi que, talvez, aquele fosse um agradecimento vindo de alguém que passou os últimos momentos de sua vida em desespero e sofrimento. Mesmo após a morte, ele encontrou um jeito de buscar ajuda para aliviar sua dor. Ainda trabalho na mesma farmácia, mas nunca mais recebi uma ligação como aquela. Outras experiências sobrenaturais já aconteceram comigo, e espero compartilhá-las com vocês em breve. Meu nome é Marcos Fernandes, e essa foi a experiência mais inexplicável da minha vida. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Em breve, trarei mais relatos sobrenaturais para vocês. Continuamos hoje. Quero compartilhar algo que me aconteceu há mais ou menos 25 anos. Quando eu tinha cerca de 18, meu pai construiu uma casinha no terreno dos meus avós, que moravam em um pequeno povoado perto do porto de Veracruz. A casinha tinha apenas 2 divisões. Uma era sala, cozinha e sala de jantar, e a outra era um quarto compartilhado. Uma casinha muito pequena, mas suficiente para meus pais e para mim. Quando completei 6 anos, nos mudamos para uma casa maior, já que minha mãe estava esperando outro bebê. A primeira casa onde moramos passou, então, a ser habitada por uma senhora de uns 60 anos, que morava com sua mãe, Dona Veneranda, de 90 anos. Dona Veneranda era cega e quase não conseguia se virar sozinha. Rosa era solteirona e, além de bordar e tecer, era curandeira. Fazia limpezas espirituais,
Receitava remédios tradicionais e ervas medicinais. Além disso, podia dizer se alguém havia feito feitiçaria contra você e como desfazer isso. Vocês conhecem alguém assim? Uma senhora que faz esse tipo de trabalho? Meu pai e eu íamos com muita frequência visitar minha avó. Ele, quando saía do trabalho, e eu, depois da escola. Naturalmente, acabamos fazendo amizade com as inquilinas da casa onde já havíamos morado. Lembro-me claramente da primeira vez que vi o altar de rosa. Nunca vou esquecer. Ela o tinha no canto esquerdo, no fundo da primeira sala. Era formado por um móvel de canto com uma toalha branca de crochê. Havia velas, crucifixos, uma bacia branca que sempre tinha água, rosários, uma vela espiritual, imagens de santos, flores e manjericão de cura. Não vou mentir. Era impressionante ver algo assim na casa onde já morei. Quando Rosa não fazia limpezas espirituais, sentava a dona veneranda em uma poltrona perto do altar, e ali passavam as tardes. Rosa bordava enquanto as duas ouviam rádio ou assistiam televisão. Embora minha avó se incomodasse com a quantidade de pessoas que iam procurar Rosa para pedir limpezas espirituais ou outros trabalhos, elas fizeram uma boa amizade e faziam companhia umas às outras. Algumas tardes, se reuniam para rezar o terço e depois, ficavam juntas assistindo às novelas brasileiras que tanto amavam. Quando Dona Veneranda morreu, Rosa se mudou para outro lugar. Eu tinha 18 anos e voltei para a casinha, onde praticamente morava sozinho, para fazer companhia à minha avó e ficar mais perto dela. Ela só tinha a companhia de um dos meus tios, que, por causa do trabalho, passava a maior parte do dia fora de casa. Um dia, enquanto tomava café da manhã sozinho, percebi que o copo de água que tinha servido para acompanhar a comida estava praticamente vazio. Mas como assim? Pensei. Eu havia enchido o copo e já tinha acabado sem perceber. Sem dar muita importância, servi mais água. Mas isso aconteceu várias vezes. Por lógica, comecei a prestar mais atenção. Colocava algo ao lado do copo para medir o nível. Fosse o saleiro, uma maçã ou o porta-guardanapos. Eu ficava vendo TV e, depois de alguns minutos, havia menos água. Comecei a pensar que estava ficando louco, porque todo copo de água que eu servia diminuía sem que eu o tocasse. Quando isso aconteceu várias vezes, contei aos meus pais que alguém estava bebendo minha água. Claro, eles disseram que eu estava imaginando coisas e me chamaram de doido. Decidi tentar ignorar o que estava acontecendo, mas continuava acontecendo. Eu servia a água e, enquanto comia, o nível da água ia baixando, sem que eu bebesse. Não era como se evaporasse. Simplesmente enchia o copo e, minutos depois, já estava na metade. É algo simples, sim, mas até hoje, quando penso nisso, sinto arrepios. Algumas cervejas e conversamos com as pessoas ao redor. Uma típica e pacífica primeira noite. Mas a segunda noite foi quando as coisas começaram a mudar. Os funcionários nos informaram pela manhã que éramos os únicos no parque. Ninguém mais havia reservado um espaço. Ficamos empolgados. Um acampamento inteiro só para nós. Parecia bom demais. Passamos o dia caminhando e pescando sem nenhuma pressa. Em um momento, ouvimos um podcast de terror sentados à beira do rio. Por que não entrar no clima de terror? Quando o sol começou a se pôr, estávamos nos sentindo um pouco animados pelas cervejas e cansados de um jeito satisfatório, depois de um longo dia ao ar livre. Decidimos ir ao centro de informações do parque para carregar nossos telefones e pegar alguns lanches antes que escurecesse. A caminhada de volta ao nosso acampamento foi quando a inquietação começou. A floresta parecia diferente, e o céu tinha um tom estranho. Meu pai olhou para mim e disse: "Não parece como se estivéssemos em um tipo de sonho." E ele estava certo. Parecia mesmo. A floresta parecia infinita, estendendo-se em todas as direções. Meu peito ficou apertado, e eu não conseguia afastar a sensação de que não estávamos sozinhos. Não falamos muito depois disso, apenas continuamos andando, ambos olhando por cima dos ombros como se esperássemos ver algo espreitando entre as árvores. De volta ao acampamento, ficamos perto da fogueira. Não falamos muito sobre a sensação estranha. Não era necessário. Era como se ambos tivéssemos concordado silenciosamente que nada estava errado.
Assamos um peixe, colocamos música, e meu pai começou a fumar um pouco para tentar se distrair. Enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira, por volta das 9 da noite, ouvimos um barulho. Foi um estrondo, como se uma árvore tivesse caído. Surgiu do nada, alto e próximo. Esse som ecoou pela floresta, vindo da direção do rio, a uns 100 metros de distância. Pegamos nossas lanternas e as apontamos para a direção do som, mas não havia nada. Nenhum movimento, nada. Alguns minutos se passaram, e então aconteceu de novo, mais alto dessa vez. Estava mais distante, mas era o mesmo som e a mesma intensidade. Apontamos as lanternas novamente, mas a floresta engolia a luz, permitindo que víssemos apenas as árvores ao redor da nossa barraca. Então veio o terceiro estrondo, mais perto. Foi quando o medo realmente bateu. O que quer que fosse, estava se movendo em nossa direção, como se estivesse circulando o acampamento. Antes mesmo que pudéssemos organizar nossos pensamentos, o quarto estrondo aconteceu, a uns 20 metros de distância, talvez menos. Foi quando o medo e a adrenalina tomaram conta. Meu pai me olhou com os olhos arregalados, eu realmente vi o medo em seu rosto. Concordamos em entrar na barraca e rapidamente jogamos os últimos pedaços de madeira na fogueira, esperando que as chamas assustassem o que quer que estivesse lá fora. Corremos para dentro da barraca, deixando todo o resto para trás. Entrei na barraca e me joguei no chão, deitando-me de costas. Meu pai, um pouco mais lento, veio logo atrás de mim. Enquanto ele estava prestes a entrar, aconteceu o estrondo mais alto de todos. Foi tão perto que parecia que o chão havia tremido. Meu pai congelou, olhando para a escuridão. Chamei o nome dele, tentando chamar sua atenção enquanto ele olhava em choque. E então, ele rapidamente pulou para dentro da barraca. Ele murmurou: "Está ali, parado." "O que está parado?" perguntei. "Não sei," ele respondeu, com a voz tremendo. Ele sentou-se perto do zíper, enquanto eu me escondia embaixo do saco de dormir, tentando me mover o mais silenciosamente possível. Meu pai segurava a única arma que tínhamos, uma pequena faca. Era inútil, mas era tudo o que tínhamos. Então veio um som vibrante, difícil de explicar até hoje. Começou baixo, como um zumbido, mas não era apenas som, era algo que sentíamos por dentro, apertando o peito. Nunca senti nada parecido. Meu pai sussurrou: "Você está ouvindo isso?" Consegui responder: "Sim." Isso durou uns 5 minutos, enquanto ficávamos em silêncio. Então veio outro som. Não era de um animal, e não era humano. Era um som gutural, quase alienígena. Como eu gosto de dizer, parecia algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ficamos congelados na barraca, com medo de respirar, com medo de nos mover. Eu tinha uma pequena janela ao meu lado, mas me recusei a olhar para fora, com medo de ser visto. Apenas tentava controlar minha respiração, enquanto meu pai ainda estava sentado, segurando a faca. E foi aí que o mais estranho aconteceu. No meio de todo o caos, apagamos. Nenhum de nós se lembra de tentar dormir. Meu pai ainda segurava a faca quando acordamos, deitados no meio da barraca. Acordei de costas, e minha primeira reação foi pegar meu celular para ver as horas, mas ele estava descarregado. Pedi para meu pai verificar o dele, e também estava morto. Ambos tinham sido carregados completamente na noite anterior, para garantir que estivessem funcionando em caso de emergência. Saímos para urinar, e, enquanto ficávamos a poucos metros da barraca, vimos que ainda estava completamente escuro lá fora. O ar estava frio, a comida que deixamos na mesa estava intocada, e o fogo, que havíamos deixado aceso antes de correr para a barraca, estava como se nunca tivesse sido usado. O lugar inteiro parecia errado, como se não devêssemos estar lá. Passamos o resto da noite na barraca, sem dizer muito um ao outro, apenas tentando descansar de verdade. Arrumamos tudo em silêncio e só falamos quando já estávamos no carro. Contamos para minha mãe quando voltamos, e ela disse que éramos loucos, que talvez tivéssemos sido drogados ou inalado algum gás estranho. Mas não foi isso. O que aconteceu naquela noite foi real. Ambos passamos pela mesma experiência, e até hoje não sabemos o que era.
Mas meu pai foi quem chegou mais perto. O que quer que ele tenha visto não era humano, e não era natural. Nunca ouvimos nenhuma história semelhante à nossa. Não voltamos àquele acampamento desde então, e nem acampamos mais.